Bom dia e a paz do Senhor. Meu nome é Tiago, sou evangelista, dirigente da congregação do Jardim Silvia. Estou muito feliz por fazer parte deste projeto Primeiros Minutos do Dia. Creio que Deus terá uma palavra ao nosso coração. Como os irmãos estão acompanhando, a leitura anual da Bíblia está na tela, a leitura devocional do dia de hoje. Eu lhe convido a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, estar lendo o versículo 3, 4 e 5, depois o verso 16. A Bíblia diz assim, a epígrafe diz, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta passagem bíblica, ela é uma passagem bem conhecida dos irmãos, onde vai falar sobre o diálogo de Cristo com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um príncipe dos judeus, uma pessoa muito respeitada em seu meio, no povo a qual ele fazia parte, e o texto vai dizer que ele foi de noite se encontrar com Jesus. E ele tinha um grande interesse de saber um pouco mais quem era Cristo. Então, conforme os 3 primeiros versículos que eu li, o 3, 4 e 5, fala de um diálogo onde há preocupação de Cristo para com Nicodemos, onde ele precisava nascer de novo. E esse posicionamento de Cristo para com Nicodemos fez com que Nicodemos perguntasse como poderia eu ser velho tornar a nascer de novo. Aí Jesus responde para ele dizendo, olha, necessário vos é nascer de novo, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. Então nós vemos que Cristo tinha uma preocupação que Nicodemos ele viesse a se arrepender dos seus pecados. Porque quando nós vamos para o versículo 16, nós vamos ver que Deus ele demonstra o amor dele para com a humanidade, onde ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então esse amor ele engloba a todos. Aí ele vai dizer assim, que ele enviou o seu Filho unigênito, único, que é em Cristo, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter o quê? A vida eterna. Por que ele dá essa resposta de amor a Nicodemos no versículo 16? Porque Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, ele era um fariseu, mas ele vivia uma vida de religiosidade. E nós sabemos que na Bíblia Sagrada, algumas passagens bíblicas que mostravam o comportamento dos fariseus. Os fariseus gostavam o quê? De ser reconhecidos, de ser aplaudidos. Eles exigiam coisas das pessoas, mas eles não faziam. E quando Deus demonstra esse amor, falando que ele enviou o seu Filho unigênito, que é Cristo, ele está dizendo o quê? Que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando ele envia Jesus somente com uma mensagem, que é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele estava querendo ensinar para Nicodemos? Ele estava dizendo, Nicodemos, é necessário que você e a todos aqueles que cheguem esta mensagem, que não vivam uma vida de religiosidade, mas que verdadeiramente se arrependa dos seus pecados e que aceite a mensagem de Cristo, porque a mensagem de Cristo era arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar no Evangelho de João, capítulo 14, 6, dizer que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. E nós vamos ver que Nicodemos ele vai ter com Jesus quando? À noite, onde ninguém estava vendo, mas ele queria saber quem era Jesus. E quando ele tem aquele diálogo com Jesus, e Jesus mostra verdadeiramente para ele o verdadeiro significado do que é morar, ser um cristão e herdar o reino dos céus, que tinha que ter uma vida de arrependimento, nascer de novo e ser fiel a Deus, então ele vê que verdadeiramente Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Ele precisava mudar a sua vida, mudar a sua postura, morrer para si e entregar a sua vida para Jesus. Porque Jesus diz assim, que aquele que quiser seguir a Ele tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E Nicodemos foi ter com ele de noite. E nós vemos que ele não queria que ninguém visse, mas Jesus estava vendo. Por quê? Porque Deus sabia que na alma de Nicodemos havia uma sede. E Nicodemos tinha essa sede de Deus. E esta é a mensagem que eu tenho para ti nesta manhã. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O amor de Deus foi enviar o seu Filho, por quê? Porque Ele te ama e Ele tem uma obra na sua vida. E que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a todos que estiverem ouvindo esta palavra. Tu conheces, Senhor Jesus, o coração desta vida, e eu creio que a necessidade e a sede que havia no coração de Nicodemos, Pai querido, também está dentro do coração desta alma. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça a obra na vida dele, que ele se entregue para Jesus, Pai querido, ele que está reconhecendo os seus pecados, a sua miséria, Senhor, e viu nesta manhã que precisa de Ti e que está entregando a sua vida para Ti. Que o Senhor dê força, dê graça, dê ânimo nesta caminhada e que lhe seja uma bênção para a glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém.